Olá, turminha, tudo bem com vocês? Paz e bens para todos. Espero que todos estejam bem. Espero que estejam conseguindo realizar as atividades propostas pela tia Graça e pela tia Paulina. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, fiquem à vontade. Estamos aqui para ajudá-los no que for necessário. Hoje nós temos aula de produção de texto e a nossa segunda aula de matemática da semana. Hoje iniciaremos a nossa aula de produção de texto, fazendo a correção das páginas 21 e 22, que eu e a tia Graça passamos essas páginas na semana passada. Vocês fizeram, capricharam a letra? Espero que sim. Se não fizeram, vamos agora acompanhar com a tia para fazer, tá certo? Vamos lá? Peguem o livro na página 21. Questão 1. De acordo com o modo como o relatório foi escrito, o relatório que nós lemos na página 20, você acha que o aluno que o escreveu participou das atividades em sala de aula? Espero que vocês digam que não, ele não participou, pois em nenhum momento o aluno se coloca no meio dos grupos como participante, certo? Ele não participou, não. Questão 2. É comum, nesse tipo de relatório, a descrição de cenas com detalhes? Com detalhes, é comum a descrição de cenas com detalhes. Em que parte do texto você percebe isso? Eu coloquei aqui uma sugestão para vocês. Quando a professora dividiu a turma de 25 alunos em 5 grupos e entregou-lhes alguns materiais para realizarem as atividades em sala de aula. Massa de modelar, tinta de várias cores, lápis de cor, caneta, glitter, esponja, argila, tecido, cola, papel crepom, cartolina, pincéis e muitas revistas velhas. Questão 3. Assinale a alternativa que mostra o porquê de o relatório ter sido solicitado. Porque iria auxiliar no trabalho sobre como meu professor me avalia. Questão 4. A professora provavelmente orientou seus alunos em relação ao tipo de observação que fariam na aula de arte. Pinte o quadro com passo a passo dessa orientação. Você vai pintar o primeiro quadro, onde diz: registrem como a professora introduziu a aula, qual a sua forma de trabalho com os alunos, qual é o seu método de avaliação. Não se esqueçam de registrar tudo o que lhes chamar a atenção. Vocês vão pintar o primeiro quadrinho. Página 22, questão 5. Observe as cenas e escreva o que aconteceu em cada momento. Na primeira cena, a professora escreveu na lousa sugestões de temas para os alunos fazerem sua produção. Na segunda cena, no momento de apresentarem ao grande grupo o que fizeram e explicarem o que pensaram e como foram inspirados, surgiram muitas ideias interessantes. Terceira cena. A professora entregou os materiais aos alunos. E, por último, durante a produção, os grupos foram observando as obras
uns dos outros. Sexta questão. Vamos treinar a escrita de um relatório de observação. Separe um final de semana para observar como cada membro de sua família realiza as atividades domésticas. E escreva o seu relatório resumidamente abaixo. Isso é pessoal. Você faz, aí quando a tia pedir os livros para corrigir, a tia dá uma olhada, certo? E aqui finalizamos a nossa correção. Vamos agora estudar outro gênero textual na página 23. O gênero é gráfico. O que é um gráfico? É a representação de uma informação por meio de desenhos, barras e etc. O que é que o gráfico faz? Ele auxilia na comparação de dados e resultados. São elementos indispensáveis a esse gênero textual. O título. Todo gráfico tem que apresentar um título. E o que é esse título? Ele vai falar sobre o que se refere o gráfico. Tem que ter uma legenda. A legenda identifica, por meio de cores ou traços, as informações apresentadas. E tem que ter uma fonte de pesquisa, que é o lugar, pode ser livro, revista, site e etc., que forneça as informações para a construção do gráfico. Assim como o texto, não é? O gráfico tem que ter um título. Quando a gente vai escrever uma nossa redação, quando a gente vai escrever um poema, tem que ter um título. E o gráfico ele tem que ter uma legenda. E a fonte de pesquisa, que é onde você pesquisou para realizar o gráfico. Se foi num livro, se foi numa revista, se foi num site, se foi num jornal. Observe o gráfico abaixo. Qual o título desse gráfico? Despesas trimestrais. Está aqui o título. Olha onde aqui está a minha legenda. A cor laranja indica entretenimento. A cor cinza, supermercado. A cor azul, né, digamos que isso aqui seja azul ou roxo, indica aluguel. E por último, esse azulzinho claro, transporte, certo? Aqui, nessa barra que está, nessa linha que está na vertical, eu tenho os valores gastos com esses elementos, com o entretenimento, com o supermercado, com o aluguel e com o transporte. Nessa linha horizontal, nós temos os meses, abril, maio e junho. Que no mês de abril foi gasto R$ 200 com entretenimento. Por que eu sei que é entretenimento? Por conta da cor que está lá na legenda, que é laranja. Então, foi gasto R$ 200 com entretenimento. Em abril, né? Estamos analisando o mês de abril. Essa corzinha cinza indica o supermercado. Quanto é que foi gasto com o supermercado no mês de abril? Não está em cima de 300, ó. Está praticamente na metade, né? Entre 300 e 350, né? 325, vamos dizer, né? Que foi gasto com o supermercado. Essa outra corzinha, azulzinha ou roxa, representa o aluguel. Foi gasto quanto com aluguel? R$ 260, digamos, né? E esse azulzinho claro é o transporte. Foi gasto quanto com transporte? R$ 110. E não está em cima do 100, olha. 100 seria aqui. Está um pouquinho acima, certo? E aqui demonstra o que foi gasto no mês de maio e aqui no mês de junho, certo? É dessa forma que nós analisamos um gráfico.
Agora vamos realizar uma atividade sobre esse gênero. Página 24. Questão 1. Marque verdadeiro ou falso. A. Junho foi o mês em que mais se gastou com entretenimento. Verdadeiro ou falso? Você vai lá no gráfico. B. Maio e junho foram os meses em que mais se gastou com entretenimento. Verdadeiro ou falso? 2. Quanto se gastou com entretenimento em abril? Você vai lá no gráfico e analisa qual é a cor do entretenimento. Vamos voltar. Laranja. Aí você vem e analisa. Em abril, né? Ele quer saber em abril quanto foi gasto com entretenimento. Que é o mês de abril. A cor laranja que indica o entretenimento foi gasto quanto? R$ 200, certo? Item C da primeira questão. As despesas com supermercado representam a menor parte do investimento no mês de abril. Verdadeiro ou falso? D. A despesa com aluguel é a segunda maior nos 3 meses. Verdadeiro ou falso? É só analisar o gráfico. Terceira questão. Observe a tabela abaixo e construa um gráfico com as informações. No mês de janeiro, foi gasto com transporte R$ 300 e com lanche 120. Você vem aqui no gráfico, ó. Os meses que ele quer que você coloque no gráfico, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Estão aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Que eles vão ficar na linha horizontal. Na linha vertical vai ficar os valores, 100, 200, 300 e 400. Certo? Vamos fazer aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o mês de janeiro. Em janeiro ele gastou quanto com transporte? Está aqui o Tzinho de transporte, ó. Gastou R$ 300, ó. Até onde vai a barra? Até o 300. E com lanche, tá aqui o L bem pequenininho aqui de lanche, ele gastou quanto? 120. Então, você vai acima do 100 um pouquinho, 120. E assim você vai fazer com os demais meses, tá certo? Caprichem a atividade, façam com bastante atenção. Qualquer dúvida, procurem as tias. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço.